Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje eu quero tratar de algumas questões que são muito intrigantes para mim, mas eu tenho certeza que são intrigantes para você também. Quem são as pessoas que se identificam com Bolsonaro, que estão nas nossas famílias, nos ambientes de trabalho, nas escolas, nos nossos vizinhos, pessoas que a gente vê pelas redes sociais, pessoas que a gente vê pelas TVs? O que conecta essas pessoas? Estamos falando apenas de política ou existe um grande componente emocional no meio dessa história que os analistas políticos não estão percebendo ou não estão se debruçando suficientemente? Nós vamos discutir algumas questões no nosso papo de hoje, mas se você está chegando agora no nosso portal e está nos conhecendo, se inscreva, dê o clique no cantinho aí do seu monitor, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê joinha porque a gente vai chegar mais longe a pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando eu criei o Portal do José, eu já estava tendo uma experiência durante muitos anos dando aula e também como dono de estabelecimento, um restaurante, cervejaria, a gente sempre encontra com muitas pessoas, eu sempre conversei com todo mundo e eu estava percebendo já em 2018 um grupo de pessoas que discutiam política com fundamentos absolutamente exóticos, para dizer o mínimo, com inverdades, falsidades, mentiras, distorções históricas, distorções do ponto de vista político, da realidade brasileira, enfim. E quando o Bolsonaro se elege presidente da República, eu resolvi criar esse nosso portal aqui para justamente conversar ao máximo que eu pudesse sobre essas questões todas. O que eu não tinha percebido era o grande componente emocional que estava embutido na chegada do bolsonarismo ao poder. Nós não estamos falando apenas de uma situação que pode ser traduzida simplesmente pelos analistas políticos com as ferramentas tradicionais. Veio uma grande carga emocional de ressentimento no meio dessa história. Eu percebo aqui, entre as pessoas que se identificam com Bolsonaro, com o bolsonarismo, quando elas mandam os comentários, uma grande carga de mágoa, de ressentimento, que descamba muitas vezes para o ódio, para a ira. São pessoas que têm uma carga pesada. Você que conhece muitas dessas pessoas, a gente percebe que são pessoas que não sorriem muito, pessoas que não exprimem muitas alegrias, pessoas que normalmente, quando se discute política, já mudam o semblante de uma forma muito radical, e pessoas que estão se comportando socialmente de formas absolutamente incivilizadas. Essa semana aconteceu um episódio no Espírito Santo, onde um cidadão entrou num estabelecimento no shopping, sem máscara, e a atendente falou para ele, olha, o senhor precisa usar máscara porque aqui a gente só atende com máscara. E ele falou, não vou usar máscara. Ela disse, olha, mas é a lei. Ele falou assim, mas quem faz as minhas leis e quem respeita as minhas leis sou eu. Discutiram, resultado, puxou a arma, apontou para a vendedora para ser atendido. A vendedora ficou humilhada, as câmeras registraram, ela fez a ocorrência policial, o sujeito está sendo procurado. Mas isso coloca para a gente o que está acontecendo com muitas pessoas aqui no nosso país. Gente, vamos ver aqui algumas demonstrações absurdas desse ressentimento que contamina tantas pessoas e faz grandes danos na política. Hoje aqui, em capa de alguns jornais, a gente vê esse tipo de situação aqui. Ontem, a motociata do Bolsonaro. Não se sabe exatamente o número de pessoas, mas se a gente pegar aqui essa aglomeração lá do carro elétrico, do trio elétrico, a gente pode dar um chute aqui, 20 mil pessoas, de uma forma generosa. É um número assustador. Claro que é assustador diante de uma situação de pandemia. E essas imagens sendo mostradas mundo afora deixa os estrangeiros com grandes interrogações. No que o Brasil se transformou? Nós voltamos à barbárie, à pedra lascada? Pois bem, o Brasil hoje tem em torno de 2.200 pessoas mortas por milhão de habitantes por conta da Covid. Se nessa manifestação tínhamos ali 20 mil pessoas, a estatística de hoje diz que morrerão 44 pessoas dessas que estavam ali.
44 pessoas. Pode ser que morram 44 de outro grupo, mas estatisticamente é isso que está acontecendo no nosso país. Mas muito provavelmente, muitas das pessoas que estavam nessa aglomeração estavam contaminadas, estão contaminando outras pessoas e reflexamente vão causar resultado morte em alguém. Alguém vai morrer por conta desse tipo de situação. Alguém que tem esse nível de informação e resolve fazer essa aglomeração, que sabe que vai ter um resultado morte, e eu estou quantificando para vocês, são 44 pessoas que irão morrer aqui no nosso país, estatisticamente. Uma pessoa que se comporta assim, de forma consciente, como é que a gente pode chamá-la senão de assassina, criminosa, bandida? Pois bem, o pior é que muitas pessoas se conectam com isso, desprezam a vida e não estão nem aí para o que está acontecendo no país, está acontecendo com o próximo. Vocês querem maior demonstração de ressentimento do que esse tipo de comportamento? É o cara que aponta para uma moça que está com uma placa dizendo, olha, morreram 500 mil pessoas no nosso país. E as pessoas começam a agredir essa pessoa como se quisessem jogá-la numa fogueira por ela estar mostrando a realidade, mostrar a razão, mostrar o que está acontecendo no nosso país. E o que justifica muitos desses comportamentos? Eu percebo aqui nos comentários aqui no nosso portal, as pessoas sempre apontam o dedo e dizem assim, chora, você perdeu uma teta, você vai ficar na pior, você se deu mal, alguma coisa assim. Quando você tem uma pessoa que diz para outra, né, que festeja em relação à outra, o fato da outra estar se dando mal, hipoteticamente, como é que você considera o perfil emocional de alguém que está reagindo assim? E o pior de tudo é que existem milhões de pessoas que estão reagindo assim. Elas não conseguem fazer uma leitura racional da realidade, elas caíram na mão de um vigarista que explora a fé das pessoas, diz meia dúzia de frases de efeito, sempre defendendo situações abstratas, situações morais, e não apresenta algo de objetivo que resolva a situação do nosso país, nem a médio nem a longo prazo. Nós não temos projeto de nação. Nós temos uma pessoa que é um assassino, por conta disso tudo que eu falei para vocês, cercado de pessoas que têm algum tipo de perspectiva de poder, de ganhar alguma coisa por estar próximo do poder, pessoas que são absolutamente indiferentes com o sofrimento humano, e essas pessoas hoje, elas funcionam como uma das ferramentas de alienação do povo de uma maneira geral, que não estão, as pessoas que não estão percebendo. Eu conheci um escritor, jurista português, chamado Alberto Xavier. Num dos livros dele, ele escreve uma frase muito interessante. Ele disse que o seguinte, que as vítimas são sempre os culpados. Olha só que interessante. O cara que está sofrendo por essa percepção, né, é o cara que, no final da história, ele tem a responsabilidade pelo próprio dano que ele está sofrendo, segundo Alberto Xavier. Quando a gente vê essas pessoas todas envolvidas nessa utilização do ressentimento, da selvageria para fins políticos, a gente vê que nós temos um grande trabalho pela frente. E lidar com uma pessoa ressentida não é uma coisa fácil, porque você não está discutindo no campo da razão. A pessoa tem um bloqueio emocional, ela quer se vingar, ela quer impingir o sofrimento em outra pessoa para aplacar o seu próprio sofrimento, o seu próprio fracasso, a sua própria derrota. Então ela se satisfaz vendo a derrota do outro. Ontem, quando eu coloquei algumas imagens para vocês aqui, no nosso vídeo, poxa, como tem gente que manja de história, né? É impressionante, eu coloquei uma imagem apenas para ilustrar como o ressentimento, o ódio, quando o bode expiatório ele serve para desviar a atenção da política. E mostrei que, num quadro como esse, que seria da Idade Média, na verdade não é da Idade Média, falei apenas para ilustrar. Esse aqui é um quadro que fala da execução de Maria Antonieta, logo após a Revolução Francesa, que tem crianças aqui embaixo. Mas quando você pega um quadro também que fala da execução de Robespierre, você vai ver crianças também, sempre sendo colocadas diante desses episódios públicos, meio que para educar essas crianças que o certo é você sempre responsabilizar alguém por conta de um problema que está acontecendo na sua comunidade. Isso está acontecendo hoje no nosso país.
o povo tem esse ressentimento, essas pessoas são ligadas ao bolsonarismo, e elas querem, de algum modo, se vingar. Elas não têm nenhum tipo de conhecimento. Você achar que todo bolsonarista defende uma agenda neoliberal, que ele sabe exatamente o que significa uma privatização, o que ele sabe o que significa entregar para o setor privado as riquezas nacionais, as empresas estratégicas nacionais, a gente tem um romantismo muito grande. Portanto, essas pessoas estão sendo utilizadas enquanto ferramentas para neutralizar as pessoas que estão percebendo o que está acontecendo, enquanto a área econômica continua a destruir a nossa nação e transformar o Brasil numa grande colônia às custas de muitas mortes, às custas de muito sofrimento no nosso país. O Bolsonaro, ele tem sido identificado como uma pessoa que tem destroçado as instituições. E uma situação que é muito preocupante para nós é a corrosão que as Forças Armadas estão sofrendo. Ontem eu falei para vocês de uma pesquisa da XP Investimentos, que mostra que de 2 anos para cá, as Forças Armadas sofreram uma degradação em relação à sua confiabilidade em relação ao público muito grande. Gente, é um salto assim de 12% em 2 anos. Você pegar uma instituição centenária e jogar a credibilidade dela na lata do lixo é uma coisa muito ruim. E hoje o general Santos Cruz escreve também no estado de São Paulo, chamando o Bolsonaro de tudo quanto é nome também, uma pessoa que absolutamente está corrompendo as Forças Armadas, está desviando a atenção das pessoas, inclusive que estão dentro das Forças Armadas, que ele cooptou. Ele está enganando as pessoas de uma maneira geral e sem nenhum projeto para o nosso país, como eu estou dizendo para vocês. Nesse aspecto, tanto pessoas como o general Santos Cruz, que é uma pessoa de direita, quanto nós que estamos no campo progressista, no campo da esquerda, nós concordamos nesse tipo de aspecto. O Brasil tem uma série de deficiências, mas pior do que as nossas deficiências é ter um cupim dentro das instituições querendo destruir as próprias instituições. Já não chega o enfraquecimento da Procuradoria-Geral da República, onde nós não temos um procurador-geral, e é bom a gente lembrar que a Procuradoria-Geral da República é o mais alto órgão do Ministério Público da nossa nação. E o Ministério Público ele tem como um dever fundamental, a partir do artigo 127 da nossa Constituição, a de resguardar os direitos da sociedade. Mas esse senhor Augusto Aras, ele se transformou numa figura absolutamente blindadora de qualquer tipo de ação que vise questionar o que o governo Bolsonaro está fazendo aqui no nosso país. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal continua reagindo, resistindo sobre várias situações que são absurdas, que são propostas pelo Bolsonaro, e agora determinou a quebra do sigilo telefônico de várias pessoas que estão ali sendo investigadas na CPI. Muitas coisas surpreendentes vão surgir dessas quebras telefônicas, de sigilo telefônico. Resta agora a gente colocar no foco das nossas atenções o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara. Ambos estão absolutamente escondidos porque eles estão fazendo parte dessa máquina de alienação, eles estão operando nos bastidores, operando a favor dos grandes grupos econômicos que são, de fato, os grandes financiadores das suas campanhas e os responsáveis por eles terem mandato, terem sido eleitos e estarem ali coordenando outros tantos que receberam também importâncias para estarem desenvolvendo essa função de entregar a nossa nação, entregar o futuro do nosso país. A nós, compete cada vez mais estar levantando essas questões. Quero agradecer a todos vocês que mandaram as suas correspondências também lá para a CNN, para a Globo News, para os senadores, para que quando a CPI estiver no ar, né, sendo retransmitido por essas emissoras, que quando aparecer um senador que desvirtue a realidade, comece a fazer mentiras, fake news, que eles sejam retirados do ar, para acabar essa mamata de ficarem fazendo mentiras, enganando o povo e utilizando o espaço que deveria ser para apurar a responsabilidade dos assassinos que estão matando aqui pessoas do nosso país. Gente, eu vou ficar por aqui. Vamos jogar cada vez mais luzes sobre esses temas todos os dias, porque temos muitas coisas importantes pela frente. A gente não pode achar que os insanos venceram. Não, quem vai vencer essa história é a racionalidade, é a razão, é o bem, que triunfará sobre o mal, como diria o poeta. Tchau, gente. Até o próximo encontro.